Olá, boa tarde. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a revisão de literatura que nós fizemos a respeito do tema criatividade e negritude. Bom, então, como eu disse, o presente estudo consiste em uma revisão de literatura sobre criatividade e negritude. Para que isso fosse feito, nós nos utilizamos de bases de dados como Lilacs, Scopus, OpenAccess e Cielo, além de periódicos indexados de circulação internacional. Nós fizemos, então, uma revisão integrativa de literatura, destacando as produções teóricas e pesquisas nos últimos 15 anos. Ao todo, 27 artigos foram revisados, 27 trabalhos foram revisados, e entre eles havia um ensaio acadêmico e duas dissertações. Nossa investigação ela foi fundamentada em uma perspectiva cultural e dialógica sobre a criatividade, ou seja, nós entendemos que os processos criativos eles emergem do encontro entre eu, outro, em um mundo sociocultural de dinâmicas dialógicas e dialéticas e processos de mediação semiótica distribuídos em instâncias sociais, materiais e temporais. No que diz respeito aos estudos sobre a negritude, especificamente, nós sabemos que, apesar da sua importância humana, política, social, econômica e ética, essa temática ela tem sido pouco explorada em locais onde a história da escravidão e do racismo afetou as trajetórias de vida da população negra. População essa que, historicamente, vivenciou situações limítrofes e atípicas causadas por preconceitos de toda ordem, de toda forma, nas quais o racismo encontrou terreno fértil para crescer, para frutificar, para se desenvolver. No que concerne à criatividade, particularmente, a população negra e os seus processos criativos têm sido pouco explorados nas investigações científicas e os estudos existentes têm colocado os negros nos tais guetos criativos, regulados pelas culturas brancas. Então, quando a gente busca estudos nessa área, nós encontramos pouco reconhecimento da criatividade negra na sociedade em geral. E aí, nessa direção, essa pesquisa, ela teve como objetivo investigar por meio dessa revisão de literatura, porque os estudos nessa área são tão raros, são tão escassos, e porque estão localizados principalmente em guetos criativos aos quais os negros foram reduzidos e foram relegados. Então, para que isso pudesse ser feito, nós pré-selecionamos 3 categorias que tiveram como objetivo analisar e integrar os artigos. Essas categorias são coesão e divergência conceitual do tema principal, concordância e discordância das bases teóricas e convergências e divergências nos desenhos metodológicos dos artigos empíricos analisados. Com essas categorias, então, nós criamos uma tabela que foi utilizada para integrar o material bibliográfico e o seu alinhamento ou não com o tema da pesquisa. E aí, com isso, nós conseguimos extrair mais 3 categorias de análise interpretativa, que formaram o segundo grupo de categorias que foram utilizadas nesse estudo. Então, a primeira dessas categorias foi o racismo e os processos criativos no ensino. A segunda foi as marcas do racismo medeiam os processos criativos. E a terceira foi aspectos teóricos metodológicos. A primeira categoria foi subdividida em mais 3, sendo elas embranquecimento do currículo e desenvolvimento da criatividade, a prática docente e a manutenção do racismo em sala de aula, implicações na construção de um self criativo, e a terceira foi criatividade como um recurso para enfrentar o racismo, o papel do professor. A segunda categoria foi subdividida em mais 2, sendo elas resistência criativa face ao racismo e criatividade apesar dos embargos impostos pela universalização do viés do homem branco. Finalmente, a terceira categoria foi dividida em mais 2, sendo elas a prevalência do mainstream da criatividade e a prevalência de artigos teóricos. Dito isso, nós fomos capazes de propor que, primeiro, o embranquecimento e a ocidentalização dos currículos das instituições de ensino são temas recorrentes nos artigos que foram aqui revisados. No Brasil, assim como em outras regiões afins, questões como o enraizamento de padrões eurocêntricos no sistema educacional
e o apagamento das contribuições dos negros à academia, aos movimentos culturais e intelectuais são problemas costumados. Os professores, eles descreditam e apagam as contribuições, os saberes e as experiências dos negros. Isso sendo feito, as salas acabam tornando-se prisões e não espaços onde a criatividade pode florescer. E a criatividade de pessoas negras parece sofrer de uma forma bem particular. Os professores, eles devem, então, assumir uma posição de subversão criativa, transgredindo os padrões eurocêntricos que estão incrustados no sistema educacional brasileiro e criativamente insubordinar a si mesmos. As pessoas negras muitas vezes encontram, por meio de atos criativos, formas de organizar, reorganizar as lógicas da cultura e da comunidade e de reimaginar suas circunstâncias, resistindo diante da pobreza, da discriminação racial, de classe e de gênero. A criatividade e a produção cultural das pessoas negras prosperam apesar da hegemonia branca, e não como uma reação à opressão, e isso é um importante ponto a ser sobrelevado. O material bibliográfico analisado está em consonância com o mainstream psicológico, ou seja, sem um compromisso teórico com questões da ontogenia humana. E, por fim, o material bibliográfico analisado também aponta para uma carência significativa de artigos empíricos que investiguem a criatividade e a negritude, denunciando uma demanda a ser enfrentada pelos pesquisadores da área. E é isso, muito obrigada.